bem-vindo à Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas. Eu sou a Dayana. E o episódio de hoje é A Máscara da Morte Vermelha. Mais um narrador inominado do maligno, criado por Edgar Allan Poe, desta vez. Grande Edgar. Uma terrível praga que ele narra, né? Que assola os domínios do príncipe Próspero. Boa leitura. A Máscara da Morte Vermelha. Uma fantasia, de Edgar Allan Poe. A morte vermelha já vinha devastando o país há muito tempo. Nenhuma pestilência havia sido tão fatal ou tão terrível. Sangue era o seu avatar e o seu selo. A vermelhidão e o horror do sangue. Havia dores agudas e súbitas tonturas, e então sangramentos em profusão pelos poros, levando ao óbito. As manchas escarlates pelo corpo e especialmente no rosto da vítima eram a marca de sua infecção, que lhe privariam da ajuda e da simpatia dos seus pares. E a inteira convulsão, progresso e término da doença era um incidente de meia hora. Mas o príncipe Próspero era alegre, destemido e sagaz. Quando já restava apenas metade da população de seus domínios, ele convocou, ante sua presença, 1000 amigos saudáveis e despreocupados, escolhido dentre os cavalheiros e damas de sua corte, e com esses, ele se retirou para a profunda reclusão em uma das abadias fortificadas. Essa era uma extensa e magnífica estrutura, a criação do próprio gosto excêntrico e ainda assim grandioso do príncipe. Uma forte e elevada muralha a circundava. Essa muralha tinha portões de ferro. Os cortesãos, tendo entrado, trouxeram forjas e pesados martelos e soldaram os ferrolhos. Eles decidiram não permitir qualquer meio de entrada ou saída para os súbitos impulsos de desespero ou de loucura que pudessem surgir ali. A abadia estava amplamente aprovisionada. Com tais precauções, os cortesãos poderiam realmente desafiar o contágio. O mundo externo podia tomar conta dele próprio, e enquanto isso acontecia, seria tolo se deixar ser consumido pelo luto ou mesmo por qualquer reflexão. O príncipe havia proporcionado todas as ferramentas para o lazer. Havia os poetas improvisatori, havia dançarinas de balé, havia músicos, havia beleza, havia vinho. Havia todos esses e segurança ali dentro. Ausente estava a morte vermelha. Foi perto do fim do 5º ou 6º mês do seu isolamento, e enquanto a pestilência assolava de forma feroz o exterior, que o príncipe Próspero entreteve os seus 1000 amigos com um baile de máscaras da mais rara magnificência. Foi uma cena voluptuosa, aquele baile de máscaras. Mas primeiro me permitam contar sobre os aposentos que lhe serviram de palco. Havia 7 deles. Um conjunto de grandeza imperial. Em muitos palácios, entretanto, tais cômodos são organizados numa visada longa e retilínea, com as portas sanfonadas retornando quase que completamente para as paredes de ambos os lados, de forma que todo o panorama pode permanecer praticamente desobstruído. Aqui, o caso era bastante diferente, como poderia ser esperado do gosto do príncipe pelo bizarro. Os aposentos eram dispostos de maneira tão irregular que a visão podia alcançar pouco mais de um por vez. Havia uma curva súbita a cada 20 ou 30 metros, e cada curva era acompanhada de um novo efeito. Para a direita e para a esquerda, no centro de cada parede, uma janela gótica alta e estreita olhava para um corredor fechado que serpenteava todo o conjunto. Essas janelas eram de vitrais, cuja cor variava de acordo com o tom predominante nas decorações de cada aposento para o qual se abriam. As da extremidade leste eram compostas, por exemplo, de azul, e de um vívido azul era sua janela. O segundo aposento contava com ornamentos e tapeçarias roxas,
e ali a janela era roxa. O terceiro era inundado de verde e assim também era a janela. O quarto era mobiliado e iluminado por laranja, o quinto com branco, o sexto com violeta. O sétimo cômodo era hermeticamente envolto por tapeçarias de veludo negro, que cobriam todo o teto e as paredes, caindo em pesadas dobras sobre um carpete do mesmo material e tonalidade. Mas apenas nesse aposento, a cor da janela deixava de corresponder com as das decorações. Os vitrais ali eram escarlates, em um profundo tom de sangue. Perceba que em nenhum dos 7 cômodos havia qualquer lamparina ou candelabro, não se podia encontrá-los na profusão de ornamentos dourados que jaziam espalhados aqui e ali, ou pendurados no teto. Não havia luz de qualquer espécie emanando da lamparina ou de vela dentro daquele conjunto de cômodos. Mas nos corredores que acompanhavam o conjunto, ali havia, contra cada janela, um pesado tripé, portando um braseiro que projetava os seus raios através dos vitrais e intensamente iluminava o aposento. E assim, era produzida uma multiplicidade de efeitos extravagantes e fantásticos. Mas, no cômodo oeste, o cômodo negro, o efeito da iluminação pelas chamas que se derramava sobre as cortinas negras através das janelas cor de sangue era horripilante em demasia e produzia tamanho desconcerto sobre os semblantes daqueles que entravam que havia poucos dentre os presentes que eram corajosos o suficiente para sequer pisar naquele recinto. Também era nesse aposento que, contra a parede oeste, ficava um gigantesco relógio de ébano. Seu pêndulo balançava de um lado para o outro com um clangor surdo, pesado, monótono. E quando o ponteiro dos minutos contemplava o percurso do mostrador e a hora devia ser soada, vinha, dos ardentes pulmões do relógio, um som que era claro e alto e profundo e excessivamente musical, mas de nota e ênfase tão peculiares que com a passagem de cada hora, os músicos da orquestra eram obrigados a parar momentaneamente a sua performance para escutar o som. E assim os valsistas forçosamente pausavam as suas evoluções. E havia um breve desconcerto daquela companhia feliz. E enquanto os sinos do relógio ainda soavam, até o mais inebriado se tornava pálido, e os mais idosos ou sonolentos passavam as mãos nas testas como se estivessem em um sonho confuso ou em contemplação. Mas, quando os ecos haviam cessado completamente, uma leve risada impregnava prontamente a reunião. Os músicos olhavam uns para os outros e sorriam, como se para os seus próprios nervosismos e tolices, e faziam promessas sussurradas uns para os outros que a próxima badalada do relógio não provocaria neles reação similar, e assim após a passagem de 60 minutos, que consistem de 3.600 segundos do tempo que voa. Vinha outra badalada do relógio e havia o mesmo desconcerto e desconforto e contemplação de antes. Mas, apesar dessas circunstâncias, era um alegre e maravilhoso festejo. Os gostos do príncipe eram peculiares. Ele tinha um olhar aguçado para cores e efeitos. Ele desconsiderava a decora da simples moda. Seus projetos eram audaciosos e apaixonados, e as suas concepções brilhavam como um bárbaro esplendor. Existem aqueles que o tomariam por um louco. Os seus seguidores pensavam que ele não era. Era necessário ouvi-lo e vê-lo e tocá-lo para se ter certeza de que ele não era. Ele havia supervisionado em grande parte a decoração ornamental dos 7 cômodos para a ocasião deste grande festejo, ou fête, e foi o seu próprio gosto que ditou a caracterização dos mascarados. Não tenha dúvida de que eles eram grotescos. Havia muito brilho, e reluzir, e malícia, e espectralidade, muito do que desde então tem sido visto na peça Hernani.
Havia figuras supostamente arabescas, mas cujas silhuetas disformes evocavam o contrário. Havia extravagâncias delirantes, como as que saem da mente de um louco. Havia muito do belo, muito do gratuito, muito do bizarro, algo do terrível e bem mais do que um pouco do que poderia causar desgosto. Aqui e ali, esgueiravam-se pelos 7 cômodos, na verdade, uma profusão de sonhos. E esses, os sonhos, retorcidos por toda parte, tomavam a matiz dos aposentos e causavam a impressão do selvagem som da orquestra ser o eco do seu caminhar. Então, eis que soa o relógio de ébano que fica no salão de veludo, e assim por um momento tudo é congelado e tudo é silêncio, exceto pela voz do relógio. Os sonhos estão paralisados em suas posições, mas os ecos dos sinos se desvanecem. Eles duraram não mais do que um instante, e uma leve, em parte contida, risada flutua em seu encalço após terem partido. E agora, mais uma vez, a música transborda e os sonhos vivem, e eles se retorcem aqui e ali mais alegres do que nunca, tomando os tons dos muitos vitrais das janelas, através dos quais se derramam os raios de luz dos tripés. No entanto, na direção do cômodo que fica mais para oeste dos 7, nenhum dos mascarados ousa agora se aventurar, pois a noite está findando, e ali corre uma luz mais avermelhada pelos vitrais cor de sangue, e a escuridão das cortinas negras de Zibelina apavoram. E para ele, cujos pés tocam o carpete negro de Zibelina, chega, do relógio de ébano próximo, um badalar abafado mais solenemente enfático do que qualquer badalar que chega aos ouvidos daqueles que escolhem as alegrias dos aposentos mais remotos. Mas esses outros aposentos eram densamente ocupados, e neles batia febrilmente o coração da vida. E o festejo continuou o seu rodopio até que finalmente começaram a soar as batidas da meia-noite no relógio. E então a música findou, como eu havia exposto, e as evoluções dos valsistas foram pausadas, e houve uma desconfortável cessação de todas as coisas como antes. Mas agora havia 12 badaladas a serem soadas pelo sino do relógio, e por isso aconteceu possivelmente que mais daqueles pensamentos se arrastaram devido ao maior tempo para as meditações dos reflexivos dentre aqueles que festejavam. E assim também, possivelmente aconteceu que antes que os últimos ecos do último badalar tivessem afundado completamente em silêncio, havia vários indivíduos na multidão que encontravam deleite em notar a presença de uma figura mascarada, que antes fora notada por nenhum outro. E o rumor dessa nova presença que se espalhou através de sussurros criou um burburinho por toda a companhia, ou um murmúrio expressivo em sua desaprovação e surpresa. Então, por fim, em seu terror, em seu horror e em seu desgosto. Em uma reunião de assombrações com as que eu descrevi, deveria ser esperado que nenhuma aparição ordinária seria capaz de causar tamanho efeito. Era verdade que a limitação para a escolha de trajes do baile de máscaras era quase nula. Mas a figura em questão ultrapassava em violência e extravagância o próprio rei Herodes e havia deixado para trás os limites até mesmo do decoro indefinido do príncipe. Existem acordes nos corações dos mais destemidos que não podem ser tocados sem emoção. Mesmo com os realmente perdidos, para os quais vida e morte são ambos gracejos, há assuntos sobre os quais gracejos não podem ser feitos. Toda a companhia, de fato, parecia agora sentir profundamente que na fantasia e no porte do estranho não havia qualquer perspicácia ou adequação. A figura era alta e esquelética, coberta da cabeça aos pés dos trajes do túmulo.
A máscara que lhe escondia o rosto era feita de maneira a tão fielmente simular a aparência de um defunto enrijecido, que mesmo a mais cuidadosa inspeção deve ter tido dificuldade de encontrar a diferença. E ainda assim tudo isso poderia ter sido suportado, até mesmo aprovado, pelos loucos mascarados presentes. Mas aquele fantasiado havia ousado ir tão longe a ponto de assumir a identidade da Morte Vermelha. Sua vestimenta estava aspergida de sangue, e sua larga fronte, junta de todos os detalhes do seu rosto, era respingada do horror escarlate. Quando os olhos do príncipe Próspero caíram sobre essa imagem espectral, que com um movimento lento e solene, como que para sustentar fielmente o seu papel ou role, se arrastava aqui e ali entre os valsistas, ele foi visto convulsionando num primeiro momento como um forte arrepio de terror ou desgosto, mas em seguida sua face avermelhou de raiva. "Quem ousa?" ele questionou roucamente os cortesãos que estavam próximos. "Quem ousa nos insultar com tamanha zombaria e blasfêmia? Agarrem-no e arranquem-lhe a máscara, para que assim possamos saber quem temos o dever de enforcar ao amanhecer das ameias." Foi no cômodo mais ao leste, o cômodo azul, que o príncipe Próspero estava ao dizer essas palavras. Elas atravessaram todos os 7 salões em alto e bom som, pois o príncipe era um homem bravo e robusto, e a música havia cessado com um sinal de sua mão. Foi ali, no cômodo azul, onde estava o príncipe com um grupo de pálidos cortesãos ao seu lado. No começo, conforme ele falou, houve um leve agitamento desse grupo na direção do invasor, que no momento também estava próximo e agora, com um caminhar deliberado e majestoso, se dirigia diretamente na direção do falante. Mas, devido a um certo espanto inominável que as loucas suposições sobre o mascarado tinham inspirado naquele grupo, não houve quem intervisse para pará-lo. De forma que, desimpedido, ele se colocou a 1 metro do príncipe, e conforme a vasta multidão, como se guiados pelo mesmo impulso, encolheu dos centros dos salões para as paredes, ele avançou sem obstáculo, mas com o mesmo caminhar solene e calculado que o havia destacado desde o início. Através do cômodo azul para o roxo, através do roxo para o verde, através do verde para o laranja, desse para o branco e até mesmo para o violeta, sem que um movimento sequer tivesse sido feito para pará-lo. Foi ali, entretanto, que o príncipe Próspero, possuído pela ira e pela vergonha de sua própria cobardia momentânea, disparou apressado pelos 6 cômodos, sem que ninguém o seguisse, devido ao terror mortal que mantinha todos como reféns. Ele brandia uma adaga desembainhada e tinha se aproximado com rápida impetuosidade para quase 1 metro da figura que recuava quando essa, tendo alcançado a extremidade do cômodo de veludo, subitamente se virou e encarou o seu perseguidor. Houve um grito agudo e a adaga caiu brilhando sobre o carpete negro de zibelina, sobre o qual, imediatamente em seguida, caiu prostrado em morte o príncipe Próspero. Então, convocando a selvagem coragem do desespero, um bando de mascarados prontamente rompeu sobre o cômodo negro, e ao agarrar a figura, cuja alta silhueta permanecia ereta e imóvel dentro da sombra do relógio de ébano, eles arfaram com horror impronunciável de confirmar de que as vestes do túmulo e a máscara cadavérica que eles tomaram de forma tão violentamente rude não eram vestidas por qualquer forma tangível, e agora era reconhecida a presença da Morte Vermelha. Ela havia vindo como um ladrão na noite, e um após o outro os mascarados caíram nos salões salpicados de sangue do seu festejo, e cada um morreu na posição de desespero em que tombou. E a vida do relógio de ébano se findou com a partida do último alegre mascarado.
e as chamas dos tripés expiraram, e a escuridão, e a decadência, e a morte vermelha mantiveram domínio eterno sobre todos. E esse foi A Máscara da Morte Vermelha, de Edgar Allan Poe. Primeiro que a gente ainda tá em pandemia mundial, né? E esse conto, ele traz verdade. E na parada. pandemia aconteceu muito do que aconteceu nesse conto também, esse né? isolamento, A gente tinha, tem inclusive, eu não estudei aprofundadamente sobre isso, mas tem um, Não pode contar isso. tem um tratamento que é extremamente caro, né? Para pessoas que tinham, que pegaram o Covid, mas estavam com... mas tem poder aquisitivo muito grande, né? Uhum. Então... E mesmo assim, vários ricos não se salvaram, né? Tem também isso. Tem as novidades da ciência. Mas a gente viu aí uma porrada de festa acontecendo também, né? No meio da pandemia, enfim, a gente pode traçar um paralelo com esse conto, né? E, verdade. Inclusive, né, eu brinquei com você quando terminei de editar o conto. Falei, nossa, que bom que teve um final feliz, né? E eu, what? E você, que final feliz. Você ouviu o mesmo conto que eu? Meu marido é maluco? É sociopata. Mas é porque o mascarado, né, chegou e limpou a escória da sociedade. A burguesia ali que se isolou do mundo. Se achavam, né, superiores, isolados. Isso, verdade. E que daí a gente o Edgar Allan Poe não põe expressamente no conto, mas a gente sabe que tem ali nas entrelinhas tudo que estava acontecendo, que tava esse clima de orgia. Essa grande crítica, né? Só um instante. Filho, vai desligar a pizza. Retornando. Então, por falar nisso, eles levaram muita comida, muito vinho e entretenimento. Nesse entretenimento, leia-se sexo, drogas e rock and roll, muitas mulheres e orgias. Leia-se festa igual de Olhos Bem Fechados. De Stanley Kubrick. O último filme do Kubrick, sabia? Lembra? Sim, Lembra o último disso? filme do Stanley Kubrick, De Olhos Bem Fechados. Se você já assistiu, você pode ter percebido algumas semelhanças, assim, que tem, né? Pode ter ficado em pânico com algumas cenas. Esse filme do Kubrick, ele saiu em 99, né? Inclusive, a edição dele foi finalizada póstumamente, né? Depois que o Stanley Kubrick tinha morrido. Mas é a visão dele. E aí ele inspirou num romance do Arthur Schnitzler. Isso, que é o... que é Breve Romance de Sonho. Isso. Ele inspirou nesse romance o filme. Bem legal. Só que, o romance é de 1926. É bem interessante, porque daí o filme é de 99, né? Ali no fim do século XX, o romance ali da primeira etapa do século. E tem mais coisas assim que eu relacionei desse A Máscara da Morte Vermelha, que, é um texto de 1838, né? A gente tá falando de século XIX. E eu não sei, Lucas, mas esse baile de máscaras, em algum momento esse baile, as badaladas, o jeito que rolava as coisas ali, me lembrou o baile da cafeteira do Théophile Gautier, que é um conto que saiu 7 anos antes. Sabe se Lácio Poe não leu o Théophile Gautier e não se inspirou no próprio baile da cafeteira para talvez criar um pouco o clima desse baile aqui? Eu acho que tudo se conversa ali, porque esses bailes de máscara eram uma coisa, não diria comum, mas era tipo uma convenção social que existia na época, né? E hoje esses bailes de máscara existem também, mas eles têm essa conotação meio duvidosa, né? Pelo menos ao meu ver. Eu não acho que você vai num baile de máscara pra fazer coisa de Deus, sabe? Você vai mascarado no lugar, você vai tocar o terror. Lembra o baile de máscara no The Witcher? Lembra? Rolou várias paradas. Então também, que é nessa convenção que na é série social. Não teve, né? Não, mas no jogo do The Witcher também não foi essa coisa toda, né? Foi tipo um lugar para as pessoas dançarem, enfim. Não, mas tinha uma parada rolando de fundo ali. Teve um romancezinho junto. Mas não era
esse clima Illuminati, sociedade secreta, igual a gente tem no Não, aqui é total. De Olhos Bem Fechados. Né? Não, e ó, tem algumas coisas, assim, que deixa a gente meio de cabelo em pé nesse conto, porque ele leva 1000 amigos saudáveis pra essa abadia, né, pra ficar recluso, e é uma abadia fortificada. E passaram-se 6 meses deles lá. Ele até fala 5 ou 6 meses, mais ou menos. Fora da abadia tava um caos total, né? Todo mundo morrendo ensanguentado, né? A morte vermelha pegando todo mundo, ninguém se livra. É uma coisa bem abrupta, né? Mais ou menos em meia hora a pessoa desfalece, né? Do momento do contato ali com o vírus, né? Deve ser um tipo de vírus, não sei. Na verdade, parece que é um ente maligno, né? Que vem e ceifa a vida das pessoas. Mas você acha que essa máscara vermelha foi alguém que, de repente, esse simbólico desse vírus que conseguiu entrar na festa? Sim, porque, ó, é uma figura mascarada, daí depois ele retoma como imagem espectral e coloca horror escarlate. Que fica aí também essa leitura, né, de novo comparando com o De Olhos Bem Fechados, sei lá, como é que eu vou chamar, o gerente da orgia lá. O grão-mestre. Ele tava... O gerente da orgia. Ele tava vestido, era o único de vermelho, né, com manto vermelho, assim. Então, o resto todo mundo tava de preto. E lembrando aqui que mais uma esse filme semelhança. é estrelado pelo Tom Cruise, né? Então, e a Tom Cruise... Charlize Theron. Essa? O Tom Cruise e a Nicole Kidman. Nicole que eles eram casados e o Tom Cruise é cientologia, então... Tipo, eu até fiquei pensando, se não fosse o Kubrick, o Tom Cruise nunca ia fazer um papel desse. Porque é, tipo, muito perto da realidade, eu acho, sabe? Eu acredito que seja perto do que ele realmente faz, né? Nos círculos dele, não sei. Uau. Mas isso explica o fato dele quase nunca por envelhecer. ser o Kubrick, né? O que o Kubrick fala, ele... Eu acho que tá o Tom bom, Cruise faço. é um cara que não envelhece muito, sabe? não, acho que ele tem pactos. Pode ser. O cara se joga de prédio e tá vivo, essas coisas por todas. enquanto tá, né? Mas... Não, tem coisa... Qual que foi o conto que a gente trouxe? A pata do macaco? Vai saber se ele não tem uma guardada. Não sei qual que é o tipo de pacto Bom, que ele faz, mas melhor ficar conjecturas longe. à parte, tem mais coisas simbólicas aqui. São 7 quartos coloridos nessa abadia, que ele descreve muito bem no Baile de Máscaras. É a sequência de cores, ó. Não é graduação de artes marciais, mas vamos lá, ó. Azul, roxo, verde, laranja, branco, violeta e o quarto de veludo. Que é o do relógio, né? Que é o quarto de veludo, que ele é todo preto e tem a janela vermelha. Vitral vermelho. Vitral vermelho. Então, quando ele narra, ele mostra esse cenário, você já pensa, vai dar ruim nesse quarto preto, alguma coisa vai acontecer, tipo, não, né? Enfim. Bom, observando algumas coisas, ele deixa claro em alguns momentos que o tapete e as cortinas são de zibelina. Sabe o que é zibelina, Lucas? Boa pergunta, não sei. Então, é aquele animal fofinho de pelo extra fino que é usado para fazer casacos de pele, gorros de pele. Então aí você já percebe uma malignidade no pano de fundo desse conto, porque esse quarto de veludo é um veludo negro de zibalina. Então, imagina quantos bichinhos morreram para fazer esse quarto todo revestido negro, assim, de zibalina. Sabe? Então aí zibelina. A gente já tem então esse bichinho chamado também de Marta Zibelina e, né, é um massacre mesmo, né? O Edgar Allan Poe, ele traz muita repetição, né, na obra dele. E vamos listar aí, então, as repetições conforme a gente vai lembrando. Você que tem a memória muito melhor que a minha vai lembrar melhor. Não, o Poço e o Pêndulo não precisa nem falar, que já chama Pêndulo, né? Tá no título. Então, o conto inteiro a gente tem esse vai. Aliás, quero fazer uma intimação aos nossos leitores de ouvido, Lucas. Para tudo. Faça. Põe em preto e branco essa Pode fazer. Você tem preto e branco no áudio também? No áudio também. Como que faz isso? Tem um efeito preto e branco. Enfim. Mas eu quero reconvocar você porque a gente já convocou quando lançou o episódio, para ouvir de novo o Poço e o Pêndulo, ouvir de novo o Corvo.
sabe? Eu acho que, inclusive quando a gente lançou o Coração Denunciador, a gente falou, ouça de novo o Corvo, né? Só que naquele momento não tinha debate ainda, né? Sim. E agora a gente abre tanta coisa aqui, né? A gente desfolha a vida e as histórias que estão no entorno desse texto. E assim, é muito legal você ver... Observe que no conto inteiro, essa repetição que o Lucas falou, existe no Poço e o Pêndulo. É o tempo inteiro e vai aumentando o nível de tensão conforme vai aumentando o grau de insanidade do personagem. E também, né, vai se repetindo nas palavras também. Ele repete as palavras de certa forma e é muito musical, né, o texto dele. Sabe o que eu me lembro muito que me gravou quando eu tava gravando? É o E Depois. Então, quando você for reouvir o Poço e o Pêndulo, ele faz uma narrativa cadenciada. E o marcador narrativo para essa mudança é o E Depois. E depois. E eu fiquei muito marcada quando eu gravei, porque eu via, nossa, eu tô repetindo E Depois um monte de vezes, porque tava no texto, tava na tradução. É, verdade. E daí a gente puxando agora pro Corvo, né? Vai repetindo também o Nunca Mais, Nunca Mais, Nunca Mais, Nunca Mais. Que esse poema, né, ficou a marca dele. Foi quem deixou o poema que deixou ele bem famoso. Que ele, quando fez, logo em seguida... Que foi mais no final da carreira, né, que saiu o Corvo. E deu essa grande fama pra ele. Que as pessoas viam ele na rua e falavam, Nevermore, Nevermore. Ficavam gritando, seguindo ele, né? Então, o Corvo que deixou ele bem famoso mesmo. Ele já era um escritor bem reconhecido, né? Apesar de ter, no começo da carreira, ter lutado muito pra até conseguir, né? Fez muito trabalho, assim, sem retorno algum, assim, de literário, né? E depois que ele foi construindo isso e conseguiu alcançar, apesar de depois ser tão depressivo e tudo mais. Que tem muita coisa no entorno, né? Mas assim, eu acho que a desestruturação familiar foi fundamental para a vida trágica do Edgar Allan Poe. Mas a gente já abre essa aspas, só quero concluir dizendo assim. Tava lendo essa semana aqui, o Poe foi o primeiro escritor norte-americano que falou, eu quero viver dos meus escritos. E que ele conseguiu viver dos seus escritos. Ele foi reconhecido como escritor, como isso que você falou, né? Da pessoa apontar na rua, Nevermore, né? Tipo, lembrar de um texto que o cara fez e aquilo marcou de tal forma. Só que daí, então, agora, desestruturação familiar. Então, ele tinha apenas 3 anos quando a mãe dele morreu de tuberculose. Né? Vamos lembrar isso. O pai dele já era desestruturado mentalmente, meio que sumiu da face da terra. Ele e os irmãos, então, foram adotados, né? A gente já comentou isso pelos... Allan, lembra? Edgar Allan Poe. Que ele nasceu Edgar Poe, né? Então, nesse momento, ele ganha o Edgar Allan Poe. Então, em série, né? Ali ele faz um Serzir em seu nome e acrescenta o Allan. Ficou muito legal, né? Bem mais, assim, artístico. E daí também, problemas financeiros, né? Ao longo da vida, ele teve muito. Então, tudo isso foi marcando ele. E essa proximidade com a loucura também, né? As pessoas em volta dele enlouquecendo, as pessoas próximas dele, né? Decorrência de uma doença ou outra. E isso foi também deixando ele nesse estado meio catártico, assim, nesse estado Edgar Allan Poe, né? Meio sonhado, meio, não de sonhador, mas de pesadelo, assim. É mais nightmare. Então, inclusive, isso a gente vê naquele retrato lá, né? De um ano antes dele morrer, 1848, retrato, aqueles olhos, né? Que foi a expressão que ficou marcada dele, né? Essa expressão bem triste. É como se a gente estivesse vendo a alma do Poe nessa hora, sabe? Tipo, é um sofrimento todo. E o cara era super jovem. Ele tinha 40 anos quando ele morreu, sabe? Então... Eu gosto de falar que as pessoas de 40 são super jovens. Sim. Na época... Falo com a boca cheia. Na época também a expectativa de vida era menor, mas enfim, ainda muito jovem, né? E teve todo esse mistério que ronda a morte dele também, né? Que ele foi encontrado com as roupas de outra pessoa. Na sarjeta. Né? Na sarjeta, desacordado ali. E também tem, enfim, várias histórias sobre isso. Uma delas é que faziam aquilo em época de votação, de entorpecer uma pessoa para ela votar mais vezes no candidato. Então,
Tem até um nome pra essa prática que agora me fugiu. Mas também tem gente que fala que fizeram isso com o Paul, por ele estar com roupa de outra pessoa. Que eles faziam isso, colocava outra roupa pra pessoa ir lá e votar de novo. Enfim, que era o esquema de fraude que tinha. Então dizem que ele pode ter sido vítima disso. Também, que era uma prática comum da época. O voto de bico de pena, não sei se é isso que o Denilson falou, isso é outra coisa. O bico de pena é outra coisa. Tá, mas pra mim o Paul é um cara distópico, além de meio louco, né? A gente sabe que ele entrou pra história também com essa coisa da insanidade mental muito forte, que é também visto nos seus personagens e nos seus próprios narradores, né? Que às vezes enxergam coisas assim, que você quer saber mais, mas ao mesmo tempo você tem medo de querer saber mais. Pra mim, essa distopia dele é muito presente, inclusive, naquela visão de futuro que ele teve daquela... Você já contou essa história em um dos debates aqui, acho que foi no Post e o Pêndulo, se não me engano, do episódio da... Meu Deus, como que fala quando come o outro? Canibalismo? Isso! Do episódio do canibalismo lá com o... Nossa, eu tô com o raciocínio lento pra caramba. Lembra que você contou aquela história dos pescadores no barco e que tinha um menino e tal, e o nome do menino é o mesmo de um personagem que ele fez uma história parecida? De uma história real, né? Uma história real que aconteceu muitos, muitos anos depois, mas ele anteviu isso e, era o mesmo nome de menino. Então, é um pensamento distópico, é loucura, é o que é, sabe? Sim. O que é a mente de Edgar Allan Poe? Nunca saberemos. Tem todo esse mistério que circunda, né, e que continua fazendo, porque as pessoas vão cada vez mais, muitas vezes até criando histórias, né, em volta, e algumas, daí a gente fica nessa de nunca saber o que é real de verdade, né, porque foi pouco documentada a vida dele, né? Um oferecimento aos apoiadores do Leitura de Ouvido: Adalberto Machado Santos, Adriana Mairink, com editora Infinita Lisboa, Anderson Luiz Fernandes, Betânia Nascimento, Bruno Ítalo Farias Cruz, Bruno Guedes com o Grupo Danco, Cristiane Bastos Cota, Cláudia Lube, Daniela Caroline de Camargo Veríssimo, Isabel Araújo Alves, Jaqueline Conte, Kênia Garcia Bento Torquato, Lilian Renert, Marcelos Machado, Maria Lúcia Riquibardi, Nariel Arruda Borba, Raimundo Gabino dos Santos, Rosângela Marquesi, Sérgio Juarez Rico da Luz e Zenilda Ribeiro. Obrigado, apoiadores do Leitura de Ouvido. Se você quer ser um dos nossos apoiadores, você pode entrar em apoia.se/leitura de ouvido ou enviar um pix diretamente para leituradeouvido@gmail.com. Essa é a chave. Daí você vai entrar também, seu nome estará aqui junto com estes dos nossos apoiadores. E você colaborará para que façamos muitos mais episódios como esse, intenso, nevrótico. É isso aí, a gente te vê na próxima leitura. Direção e narração, Dayana Pasquim. Edição, artes de capa e trilha sonora de abertura, de Lucas Piasecki. Produção, Roca Studios. Avalie no Spotify e na Apple Podcasts. Siga para não perder os próximos episódios. Inscreva-se em youtube.com/leitura de ouvido. Siga no Instagram Leitura de Ouvido. Fale com a gente no leituradeouvido@gmail.com. E a gente te vê na próxima leitura.